Bom dia a todos, bem-vindos à nossa aula de segunda-feira, nessa segunda-feira fria, não é? Que está todo mundo de meia. Então, vamos começar. Então, antes de falar da aula propriamente dita, eu quero falar da nossa prova. Eu ainda não corrigi o exercício que eu deixei para vocês, que era aquele exercício que valia ponto extra. Quero saber se todo mundo fez. Acharam difícil? Estava fácil? O que vocês acharam? Hein? O exercício que foi tranquilo, não é? Nada que nós não tenhamos falado em sala de aula, não foi? Ótimo. Então, aquele trabalho, aquele exercício, ele vale 2 pontos da nota do primeiro bimestre. Eu vou passar um outro exercício que eu ainda não sei o que é. Duas assertivas corretas. Não, Eide, não tinha. Acho que eu já respondi aquela de marcar X, não é? Eu respondi por e-mail para alguém. Eu respondi por e-mail, a pessoa achava que estava certa, mas não estava, não. Depois eu mostrei o que estava errado, tá? Aí aquele exercício é extra, viu? Aquele exercício das questões de múltipla escolha, ele é extra. Esse que vocês fizeram semana passada, que eu deixei para vocês disponível a partir de segunda. Vocês fizeram até quarta, não foi? Aquele é a nota do segundo bimestre, ele vale 2 pontos, eu tenho que aplicar mais 2 pontos, e aí nós teremos a prova, tá? A prova vale 6 pontos, vai ser no dia, deixa eu ver aqui, no calendário, vai ser no dia 11, então a nossa prova vai ser no dia 11, às 10 horas, às 8 horas da manhã. Então tomem muito cuidado, porque ela vai ficar disponível de 8 horas da manhã até as 9h40, tá? Porque como a nossa disciplina é uma disciplina de apenas 2 aulas, então é uma disciplina de 1h40. Então vocês vão ter 1h40 para fazer a prova. Tá? Essa prova somente será feita via Moodle. Então, não tem como. Quem ainda não está habilitado no Moodle precisa resolver isso. Então, Tati, a prova ela vai começar às 8 e ela vai terminar às 9h40. Então, quanto mais cedo você começar a prova, mais tempo você vai ter para responder. Se você começar a prova 9 horas, você vai ter que responder em 40 minutos, tá bom? Então, a prova ela tem a duração da nossa aula. Então, eu vou começar a prova às 8 horas, mesmo a nossa aula começando lá, presencial começando às 7h30, nós combinamos que as aulas online, elas iam começar às 8, não foi? Então, ela vai começar às 8 e ela vai até 9h40, que é 1h40, 2 horas aula, tá bom? Então, quanto mais cedo você começar a prova, mais tempo você vai ter para respondê-la. Vão ser questões de marcar X, VOF, VOF não, de múltipla escolha, ou VOF também, então vão ser 12 questões de múltipla escolha, ou VOF, que vocês vão responder, tá bom? A prova vale 6 pontos. A questão é, vocês querem que o conteúdo da prova seja até a véspera da prova, ou seja, até a matéria de quarta-feira, do dia 4, então, a matéria de hoje e da semana que vem, que é sequestro internacional de menores, ou vocês querem que a matéria acabe na aula de hoje? Hein? O que vocês querem? Porque nós podemos fazer até a matéria da véspera, que é o que acontece normalmente, não é? Na prova lá do semestre, quando nós estamos presencial, mas como esse semestre ele se estendeu, ele alongou, não é? Primeiro bimestre, então nós temos muito conteúdo para a primeira prova. Então, o que vocês querem? Que eu coloque carta e
cooperação jurídica internacional é muito conteúdo, então, até a aula de hoje, não é? Então, vamos lá. Então, a prova, eu vou até anotar, a prova de direito internacional privado, matutino, vai até a adoção internacional. Ok? Então, fica combinado assim. Então, a nossa prova de direito internacional privado, ela vai até a matéria de hoje, que é a adoção internacional. Combinado? Beleza. Então, lembrando vocês, a nossa prova vai ser no dia 11, começa às 8 horas pelo Moodle, vão ser 12 questões, VOF, múltipla escolha, tá bom? Análise de texto, vou colocar bastante texto para vocês lerem. Sim, interpretação de texto, tá? Então, assim, vou fazer bastante questões e vai até a adoção internacional, beleza? E aí, talvez na semana que vem, eu tenho que fazer na semana que vem, eu vou bolar um exercício valendo os outros 2 pontos, tá bom? Da disciplina, tá? Vocês gostaram desse modelinho que eu fiz com vocês? Passo um texto, um artigo, vocês leem, respondem 2 questões, com base em jurisprudência. Olha, a Tati fez uma sugestão interessante, na fazer aula até hoje, na semana que vem fazer uma revisão. O que vocês acham? Pode ser também, Tati. Na semana que vem eu posso fazer uma revisão de cooperação jurídica internacional, tá? Dos principais, as diferenças que nós temos com relação a alimentos, nós temos com relação à adoção, tá? Pode ser também, se vocês quiserem. Mas eu quero saber se vocês gostaram desse modelinho de exercício que eu passei. Que eu passo um artigo, um artigo científico, vocês leem esse artigo científico e depois respondem questões com jurisprudência, doutrina. Vocês gostaram disso? Ou acharam um saco? Hein? Hein? Oi, bom dia. Bom dia. Eide, Tati. Meninos. Sim, ó, a Eliane comentou sim, tá? Então, beleza. Então, lembrando, nossa aula hoje dá um trabalhinho, mas gostei. Ótimo, é bom que você também procura jurisprudência, faz essa pesquisa de jurisprudência, isso é muito importante para o seu trabalho como advogado, tá? Legal, talvez eu faça nesse esquema também, tá? O outro exercício que eu vou postar para vocês semana que vem, valendo os outros 2 pontos. Ótimo. Então, vamos começar. Hoje nós vamos falar do Instituto da Adoção Internacional. Um pouquinho antes de começar a gravação, eu disse que nós temos 2 situações na adoção internacional. É quando o brasileiro ou a pessoa que reside no Brasil tem o Brasil como seu domicílio e ele resolve adotar uma criança no exterior, que é o caso do Bruno Galhaço e da esposa dele, a Giovana, não sei como fala o sobrenome dela. É o caso do Bruno Galhaço, da esposa da Giovana, que eles adotaram 2 crianças. Esse é o caso mais comum, é o caso mais citado atualmente, e é um caso que quase todo mundo que vê as fofoquinhas, como eu, sabem que existe, né? Então, era uma situação jurídica já permitida no ordenamento brasileiro, mas que não era muito comum. Nós não ouvíamos falar de brasileiros que adotavam crianças no exterior. Então, uma das situações é essa, e a outra é, por exemplo, o estrangeiro que vem adotar um brasileiro. Essa era muito mais comum, tá? Mas esses 2 institutos, eles são admitidos no ordenamento jurídico. Mas aí nós vamos ver que, para um estrangeiro adotar uma criança no Brasil, é muito mais fácil do que um brasileiro adotar uma criança no exterior. Tá bom? Então, nós vamos ver essas diferenças e vamos, no final da aula, discutir os motivos
de criarmos esses empecilhos para a adoção de crianças estrangeiras, ok? Então vamos lá, vamos começar a adoção internacional. Aqui eu tenho que dar uma mexidinha aqui. Isso. Vocês estão vendo em pé? Estão vendo em pé, arrumadinho? Espera aí que eu não estou sabendo aqui o que está acontecendo dessa vez. Sim. Você vem para cá. E agora você vem para cá. Ótimo. Então, nossa aulinha de hoje, né? Quais são os instrumentos que nós temos para adoção internacional? Nós temos o mais importante, que é o ECA, tá bom? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se vocês derem uma olhadinha no ECA, eu estou até pegando o meu ECA aqui. Se vocês derem uma olhadinha no ECA de vocês, vocês vão ver que lá no artigo 52 do ECA, ele vai tratar da adoção tradicional, tá? Essa adoção tradicional é, por exemplo, eu resolvo adotar uma criança. Tá lá no 52D. Eu resolvo adotar uma criança, tá aqui, ó. Tá? Meu Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu resolvo adotar uma criança, eu sou brasileira, eu resido no Brasil, e o ECA é o instituto jurídico que vai estabelecer as regras para que eu, brasileira, residente aqui no Brasil, eu possa adotar uma criança. Mas é o ECA também que vai estabelecer as regras para adoção internacional. E essa adoção internacional, que eu falei para vocês agora há pouco, que nós temos duas situações na adoção internacional. A adoção de estrangeiros que resolvem adotar crianças que moram no Brasil e brasileiros que resolvem adotar crianças que residem no exterior. Bom, essa adoção internacional, então, além de ser regulamentada pelo ECA, ela está regulamentada pela Convenção da Haia de proteção a crianças e cooperação jurídica em matéria de adoção internacional. Então, quando acabar a aula, eu vou colocar para vocês vários institutos legais lá no Moodle, eu vou colocar cópia da Convenção da Haia sobre proteção. É importante que vocês tenham esse material, vai que um dia vocês resolvam algo, aparece um caso que precise de apoio jurídico para adoção. Nós vamos ver que precisa de advogado. Ok? Então, nós temos o ECA, que é a legislação nacional regulamentando a adoção internacional, e também a Convenção da Haia, que é um tratado internacional que foi ratificado pelo Brasil. Então, a Convenção da Haia também é lei aqui no Brasil, ok? Então, quando nós formos falar de adoção internacional, nós vamos ter algumas autoridades, e são alguns termos que vocês precisam saber, que nós vamos depois diferenciar esses termos, lá na aula que vem, quando nós formos fazer revisão, nós vamos ver que nós temos, para a autoridade que cuida de alimentos internacionais, nós temos a Procuradoria-Geral da República. Para a autoridade que cuida de cooperação jurídica internacional, nós temos o Ministério da Justiça, tá bom? E aí nós vamos ver aqui que a nossa autoridade central administrativa federal também é o Ministério da Justiça, que agora não é mais do Sérgio Moro, não é? Agora eu já não sei mais quem que é, tá? Então, nós vamos ver que nós precisamos saber, é isso que as provas de concurso, que a prova da OAB e que a minha prova vai cobrar de vocês, justamente essa diferença, se você sabe quem são as autoridades centrais em cada instituto, tá bom? Então, aqui em adoção, nós vamos ter primeiro a ACAF. Esse é o termo que nós adotamos para a autoridade central em matéria de adoção internacional.
Então, em adoção internacional, nós vamos ter a ACAF, que é o que nós chamamos de Autoridade Central Administrativa Federal. Mas no âmbito dos estados, como nós estamos tratando de adoção, como envolve menores, o estado tem que proteger essas crianças. Então, nós precisamos de mais institutos para proteção dessas crianças. Então, no âmbito estadual, nós teremos também essas autoridades, que são as autoridades centrais estaduais brasileiras, que também são chamadas de SEJA, SEJAI, CDJA. Então, SEJA é que você vai encontrar na maioria dos estados. SEJAI é a que você vai encontrar no Goiás. CDJA é a que você vai encontrar aqui no DF, tá bom? Que são exercidas pelas comissões estaduais judiciárias de adoção. A CDJA, que é a Comissão Distrital Judiciária de Adoção, ela fica lá na 916 Norte. Até hoje eu não mudei esse slide, não sei porquê. Lá na 916 Norte. Lá antigamente, quando eu mudei para Brasília, lá ficava o antigo CAGE. Era o presídiozinho de adolescentes, né? Coisa horrível, não é? Era o antigo CAGE. Então, eles derrubaram aquilo ali e fizeram um novo fórum, que é o Fórum da Infância e da Juventude. Então, a CDJA, ela fica lá nesse fórum, tá bom? Eles arrumaram, revitalizaram, fizeram um negócio mais arrumadinho, tá? Para não ficar parecendo tanto uma cadeia, não é? Para não ficar assim, tá bom? Então, nós vamos ter uma autoridade central e nós vamos ter as autoridades estaduais que vão ser responsáveis pela produção, pelos documentos necessários da adoção internacional, tá bom? Aí nós temos algumas terminologias. País de acolhida. País de acolhida, vocês vão ver isso muito lá no texto da convenção. O país de acolhida é o país em que a criança vai morar, então, após o procedimento de adoção. Então, vamos lá, o Bruno Galhaço e a esposa dele, a Giovana, resolvem adotar uma criança lá no Malawi, beleza? Então, essa criança, ela reside no Malawi, o domicílio dessa criança é o Malawi, mas o país de acolhida é o Brasil. Então, o Brasil é o país de acolhida, que é onde essa criança vai residir, tá bom, após o processo de adoção, tá? E o país de domicílio ou residência, nós vamos ter dos adotantes, então, onde os futuros pais, eles vão residir, tá bom? E o país do adotado, a residência do adotado, onde a criancinha, ela mora, ok? Alguma pergunta? Eu não estou conseguindo acessar essa reunião também, então eu não sei se tem perguntas. Opa, alguém entrou aqui na nossa sala de aula. Sim. Tá bom? Então, quais são os procedimentos? Quais são os procedimentos, então, que nós temos com relação à adoção? Vamos começar, então, pelos adotantes brasileiros. Então, vamos começar com o caso, então, lá do Bruno Galhaço e da esposa dele, a Giovana, tá bom? Que eles são brasileiros, eles residem no Brasil e eles querem adotar uma criança no exterior, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Eles vão ter que arrumar uma quantidade exorbitante de documentos, inclusive para provar que eles possuem condições financeiras de arcar com os gastos de uma criança. Opa, passei aqui. Tá bom? Além disso, eles vão ter que comprovar que a residência que eles vivem é compatível para se ter uma criança, tá? Eu acho que isso aí eles passaram fácil, não é? Tá bom? Então, eles precisam juntar uma quantidade, então, exagerada de documentos. E onde eles vão dar entrada nesses documentos?
lá na vara da infância mais próxima da sua residência, tá bom? Então, a primeira etapa desse procedimento que o Bruno Galhaço e a Giovana fizeram foi lá na comarca em que eles residem, ok? Eles juntaram toda essa documentação, contrataram um advogado e entraram com um pedido de habilitação de adoção junto à vara da infância e da juventude, tá bom? Então, eles vão entrar com esse pedido de habilitação para adoção, tá? Então, esse é o primeiro procedimento. Então, eles foram lá na vara da infância mais próxima da casa deles, contrataram um advogado, tudo bonitinho, e entraram com esse pedido de habilitação, tá? Com todos aqueles documentos que eu mostrei para vocês. Aí o juiz, lá da vara da infância, ele vai dar uma sentença, chama sentença de habilitação. E essa sentença de habilitação diz se aquele casal está apto ou não para se iniciar um processo de adoção. Então, digamos que eu resolvo adotar uma criança, seja no estrangeiro ou seja no Brasil. Eu vou ter que levar meus documentos lá na vara da infância e vou ter que entrar com um pedido de habilitação. E aí o juiz vai dar uma sentença dizendo se eu estou apta ou não a adotar uma criança, tá bom? É o mesmo procedimento aqui para adoção de brasileiros no Brasil, tá bom? Depois que eles receberam essa sentença de adoção, toda essa cópia do processo, tá bom? Desses documentos, vão ser anexados com um pedido de adoção internacional. Então, esse processo segue e eles vão juntar, então, uma declaração dizendo, olha, eu quero adotar uma criança no Malawi. Combinado? Então, eles vão juntar a esse processo, depois que se tem a sentença de habilitação, a indicação do país em que a criança reside, tá? Então, vão pegar toda essa documentação e vão enviar para a SEJA, que é a Central Estadual Judiciária de Adoção, tá bom? Aí vão mandar lá para o Rio de Janeiro, para a capital, para o registro de habilitação de adoção internacional, tá? Agora vem o problema. Agora vem a confusão, agora vem a burocracia, tá? A SEJA vai começar, então, um novo processo. A SEJA vai poder pedir novos documentos, tá bom? Ela vai poder pedir novos relatórios, vai ter que sujeitar o casal a novos procedimentos, ok? Para confirmar exatamente se eles podem adotar essa criança no exterior, tá bom? O primeiro deles é requerer, junto à ACAF, então eles vão mandar um documento lá para o Ministério da Justiça e vão perguntar, olha, ACAF, tem um casal aqui no Rio de Janeiro que quer adotar uma criança lá no Malawi. Então, eu preciso da cópia da documentação de como funciona a adoção lá no Malawi para ver se a documentação que eles trouxeram lá da vara da infância, se essa documentação é suficiente, tá bom? Então, a SEJA encaminha um ofício para a CAF pega a documentação, quais são os pedidos exigidos para se adotar uma criança lá no Malawi, devolve para a SEJA, e a SEJA começa, então, um monte de estudos técnicos complementares, um monte de entrevistas, começa a pedir uma quincalharia de documentos, ok? E abre vista para que o Ministério Público se manifeste quanto ao interesse desse casal de adotar uma criança no exterior, tá bom? Então, o membro do Ministério Público, ele vai ser consultado, tá? Para saber se ele concorda ou não com aquela adoção internacional, ok? Então, o Ministério Público vai se manifestar. Aí o Ministério Público, ele vai dar um parecer, concordando ou não. Se o parecer do Ministério Público foi
negando, dizendo que não concorda com a adoção, cabe recurso. E esse recurso é para o Conselho Nacional do Ministério Público. Ok? Então, se o Ministério Público falar que não autoriza a adoção, cabe recurso para o Conselho Nacional do Ministério Público. Bom? Depois que vem esse parecer do Ministério Público, dizendo que, não, está tudo certo, o casal pode adotar, a SEJA vai realizar uma reunião de colegiado e vai colocar em votação aquela autorização para adotar ou não. Esse colegiado da SEJA, ele é composto por membros do Poder Judiciário, ele é composto por juízes de vara da infância e da juventude, então tem um juiz da vara da infância e da juventude, ok? E eles vão votar, olha, tem um pedido aqui de adoção internacional, quero saber se todo mundo aqui do colegiado concorda ou não, ok? Dessa decisão não cabe recurso, porque o colegiado já é o órgão máximo da SEJA. Tá bom? Se o colegiado falar, pode adotar, vai sair, então, esse certificado de continuidade. E aí a SEJA vai pegar toda essa documentação que eles produziram e vão encaminhar para a CAF, tá bom? Essa etapa da SEJA, ela não existe na adoção tradicional, tá bom? Então, se eu quiser adotar uma criança, basta eu ter a sentença de habilitação, dizendo que eu estou apta ou não. Quando aparecer a criança, eu vou para uma criança que esteja dentro lá dos requisitos que eu coloquei, aí eu vou entrar com o processo de adoção, tá bom? Mas essa parte da SEJA, ela só existe para adoção internacional, tá? Então, vai pegar toda essa documentação e vai encaminhar para a CAF, bom? A CAF vai pegar essa documentação e vai enviar lá para a autoridade central do Malawi, informando que esse casal, então, que o Bruno Galhaço e a Giovana, eles cumpriram todas as regras, tá? Cumpriram todas as etapas exigidas para adoção internacional. Então, a autoridade central lá do Malawi vai dar um documento dizendo, ok, Bruno Galhaço e Giovana, agora sim, vocês podem abrir um processo de adoção aqui no nosso país, tá bom? Então, tudo isso que foi feito foi só para que a autoridade central do Malawi pudesse dar um ok, pode iniciar um processo de adoção. Então, quando chegar lá no Malawi, eles vão ter que contratar um advogado e vão iniciar uma ação de adoção, tá bom? Então, eles vão começar um processo judicial de adoção de acordo com as normas e de acordo com os procedimentos lá da residência da criança, tá? Deu a sentença, ok, confirmou a adoção, tá? Sentença transitada em julgado, agora lá pela lei Malawi, o Bruno Galhaço e a Giovana, eles são pais daquela criança. E como é que eu vou trazer essa criança agora para o Brasil? Nós vamos iniciar um processo de naturalização dessa criança, tá? Com o trânsito em julgado da sentença, o governo do Malawi vai criar uma nova certidão de nascimento. Não é assim? Essa criança agora, lá na certidão de nascimento dela, vai ter o nome dos pais. O nome dos pais vai ser a Giovana e o Bruno, beleza? E aí o governo do Malawi também vai dar para essa criança agora um passaporte com o nome dos novos pais. Então vai estar lá no passaporte Malawi o nome da criança e o nome dos pais dessa criança. Combinado? Mas não é só isso. Com essa certidão de nascimento nova, o Bruno e a Giovana, eles precisam registrar essa certidão de nascimento lá no consulado brasileiro,
tá? Porque essa é uma exigência, inclusive, da Constituição. Não é assim? Não diz lá na Constituição? Filhos de brasileiros nascidos do exterior, registrados no consulado? Então, eles vão lá e têm que registrar aquela certidão de nascimento no consulado, tá bom? Aí vem o absurdo. O consulado brasileiro vai dar um visto provisório para essa criança, tá bom? Então, essa criança vai receber um visto provisório para entrar no Brasil, tá? Com esse visto provisório lá no passaporte Malawi, essa criança vem para o Brasil, tá bom? Quando chegar aqui no Brasil, a Giovana e o Bruno vão ter de pegar aquela sentença lá do Malawi, que diz que a criança é filha deles, que terminou o processo de adoção, e fazer todo o procedimento de homologação de sentença estrangeira. Tá bom? Com essa sentença estrangeira homologada e com a carta de sentença e o exequatur, né, a carta de sentença, eles vão lá no Ministério da Justiça e vão entrar com um pedido de naturalização dessa criança, tá bom? Por que no Ministério da Justiça e não na Justiça Federal? Porque naturalização é um processo que envolve o poder executivo, tá bom? Então, é o Ministério da Justiça que vai fazer todos os pedidos de naturalização aqui, que envolvam estrangeiros que queiram se naturalizar brasileiros. Beleza? Então, essa criança que foi adotada pelo Bruno Galhaço e pela Giovana, ela vai ser brasileira naturalizada, ok? E aí? Vou parar bem aqui, para nós conversarmos. O que vocês acham disso? O que vocês estudaram lá em direito constitucional? Ó, faz tempo isso. Com relação a filhos de brasileiros nascidos no exterior. O que vocês viram? O que diz a Constituição com relação a filhos de brasileiros nascidos no exterior? O que vocês viram? Digamos que eu esteja, vamos lá, eu estava lá em Portugal, eu estava fazendo lá umas disciplinas, fiquei lá um tempo, digamos que eu tivesse um filho, tá? Estava grávida, tive um neném lá em Portugal, tá? E aí? Eu sou brasileira, não sou? Eu estou em Portugal a serviço do Brasil? Não. Eu não estou em Portugal a serviço do Brasil. Mas eu quero que o meu filho, que nasceu da minha barriga, tá? Mas nasceu em Portugal, que é filho de brasileiros, ele tenha nacionalidade brasileira. Não é assim? O que eu tenho que fazer nesse caso, então? Do meu filho, tá? Que é meu filho, nasceu da minha barriga, mas nasceu em Portugal, em outro estado estrangeiro, né? Em outro país. Outro estado estrangeiro é pleonasmo, não é? Nasceu em outro país, mas eu quero que ele seja brasileiro, porque de acordo com as leis portuguesas, ele não é português, tá bom? Embora tenha nascido em Portugal, ele não é português. Tá? Então, eu quero que o meu filho seja brasileiro nato. O que eu faço? O que eu faço? Eu, com a certidão, com aquela declaração de nascido vivo do hospital, eu vou lá no consulado do Brasil em Portugal e vou registrar essa criança. Não é assim? Não foi isso que vocês viram? Então, essa criança vai ser registrada lá no consulado brasileiro, tá? Porque ela é filha de brasileiros, registrada em consulado brasileiro, então ela passa a ser brasileira nata. O consulado brasileiro, inclusive, vai fazer o passaporte dessa criança para mim. E quando eu quiser voltar para o Brasil, o meu bebezinho vai precisar de um passaporte. Não é isso que acontece? Agora, imagina o seguinte: a criança que é adotada, para a legislação brasileira, não tem distinção do filho biológico. Não é assim? Ou vocês acham que tem distinção?
Se eu adoto uma criança no Brasil, ela não tem os mesmos direitos que o meu filho biológico? Se eu adoto uma criança no exterior, ela não deveria ter os mesmos direitos do meu filho biológico? Veja a situação do Bruno Galhaço agora e da Giovana. Digamos que a Giovana resolva ter o neném dela lá nos Estados Unidos, que agora é a moda, não é? Todo mundo quer ter o filho nascido lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, assim como o Brasil, eles admitem aquele princípio do ius solis, não é? Então, eles vão ter o neném lá nos Estados Unidos. O menino vai nascer nos Estados Unidos, ele vai ser americano, porque nasceu nos Estados Unidos, mas ele também vai ser brasileiro, brasileiro nato, porque ele nasceu da Giovana, da barriga da Giovana, e foi registrado no consulado brasileiro. Só que o filho biológico da Giovana, que nasceu no exterior, ele é brasileiro nato. O filho da Giovana, que foi adotado no exterior, é brasileiro naturalizado. Então, a própria legislação brasileira cria diferenças para crianças adotadas. Tá bom? Então, isso é um tema interessante para quem for fazer uma monografia, quem for fazer um mestrado nessa área, tá bom? Porque aqui você está ferindo, inclusive, princípios constitucionais, princípio da igualdade. Por que a criança de pais, a criança biológica, nascida no exterior, ela é brasileira nata, e a criança adotada no exterior não é brasileira nata, é brasileira naturalizada? Ok? Então, nós temos essa distinção, tá? Esse preconceito jurídico com a adoção de crianças no exterior, tá bom? Então, quando essas crianças da Giovana e do Bruno, essas que foram adotadas, elas fizerem 18 anos, elas vão poder entrar com um pedido no Ministério da Justiça para que elas sejam declaradas brasileiras natas. Mas até lá elas são brasileiras naturalizadas. Combinado? Então, esse é um dos problemas que nós temos com o Instituto da Adoção Internacional, é você criar diferenças entre os próprios filhos. Beleza? Então, esse é o primeiro procedimento, que é quando nós temos brasileiros interessados, quando nós temos brasileiros interessados em adotar criança no exterior. Ok? E se for o contrário? E se for um estrangeiro, uma pessoa residente no exterior e queira adotar uma criança no Brasil? O que vocês acham? Vocês acham que tem essa burocracia toda? Vocês acham que é essa confusão, é esse negócio de vai para seja, volta para seja, vai para o Ministério Público aceita ou não? Vocês acham que é assim? Não. Tá? A adoção por estrangeiro é facilitada aqui no Brasil. Inclusive, o prazo para que o estrangeiro, que é o prazo de convivência do estrangeiro com a criança, é reduzido. Tá? Então, se nós temos o adotante residente no exterior e a criança reside no Brasil, nós vamos sempre dar prioridades para brasileiros que residam no exterior. Por quê? Porque a intenção é que esse brasileiro que vai ser adotado, ele não perca os laços com o Brasil, que ele mantenha a cultura brasileira, que ele continue com o jeitinho brasileiro. Ok? Então, os brasileiros que residem no exterior, eles sempre vão ter preferência na adoção em relação a estrangeiros de outra nacionalidade. Tá? Também, quem pode ser adotado por estrangeiros? Somente aquela criança que não encontrou lares brasileiros. Bom, normalmente, um dos motivos da facilitação é esse. Por quê? Quem que o brasileiro que reside no Brasil quer adotar? Ele quer adotar o recém-nascido, tá? Ele quer adotar a criança branca e ele quer adotar uma criança que não tenha nenhum problema de saúde e, na maioria das vezes, que não tenha irmãos, ok? O estrangeiro, ele não se preocupa com isso.
O estrangeiro, quando ele quer adotar, ele não liga para a idade da criança, ele não liga muito, tá? Para a condição física da criança e também se ele tem irmão. É muito comum estrangeiros adotarem irmãos, tá bom? E a outra exigência é que esse estrangeiro esteja cadastrado lá no Cadastro Nacional de Adoção. Qual que é a primeira etapa, então? É uma etapa que vai envolver as autoridades centrais. A autoridade central estrangeira, a CAF, lá do país que aquele cidadão que quer adotar, ele vai entrar em contato, tá bom? Ou com um organismo estrangeiro, que seja credenciado no Brasil para facilitar a adoção, ou com a CAF brasileira, com o Ministério da Justiça, ou diretamente com a SEJA, de onde a criança estiver. Então, veja como já facilitou o processo. Enquanto o brasileiro que quer adotar no exterior, ele obrigatoriamente deve enviar a documentação para a CAF estrangeira, o estrangeiro já pode pular uma etapa. Ele já pode enviar diretamente para onde aquela criança reside. Então, ele vai enviar para a SEJA a documentação do pedido de adoção. E é a SEJA que vai dar o aval, que vai dar a autorização para abertura de processo de adoção no Brasil. Tá bom? Então, se a SEJA achar que precisa de mais documentos, ela solicita. Se não, ela envia essa autorização lá para o colegiado aprovar ou não aquele pedido de adoção, tá bom? O colegiado falando, ó, pode adotar, a SEJA, então, vai dar um certificado autorizando aquele casal a entrar com uma ação de adoção, ok? Essa ação de adoção, então, vai ser feita no juizado da infância e do adolescente. Ela vai ter um período de convivência reduzido, de apenas 30 dias. Então, essa pessoa só precisa ficar no Brasil 30 dias. Tá bom? Aluga uma casa aqui no Brasil, um apartamento, fica com essa criança que ela pretende adotar por um período de 30 dias, que é o estágio de convivência. Deu tudo certo, recebeu visita da assistente social, viu que a criança está feliz, que está tudo bem, você vai ter uma sentença de adoção. A sentença vai transitar em julgado, e aí sim, a SEJA... Estou indo muito rápido, não é? Então, vamos lá, com essa sentença transitada em julgado, a vara da infância vai encaminhar uma cópia para a SEJA, tá bom? A SEJA vai emitir um certificado de conformidade. E com esse certificado de conformidade, essa criança vai ter uma nova certidão de nascimento, ok? Essa nova certidão de nascimento agora vai constar o nome dos pais, os novos pais estrangeiros. Esse mesmo certificado, aí com essa certidão e com esse certificado, a Polícia Federal vai emitir um passaporte para essa criança. E agora um passaporte brasileiro com o nome dos pais dessa criança, tá bom? Com essa nova certidão de nascimento, o casal vai lá no consulado do país e registra essa criança como sendo seu filho, ok? O Estado estrangeiro, então, vai emitir um novo passaporte para essa criança. Agora, dizendo que essa criança é natural daquele país X. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Digamos que um casal de alemães resolva adotar uma criança aqui no DF. Essa criança está lá em Santa Maria. Então, eles vão passar pela SEJA, que fica lá na 916 Norte, tá bom? A SEJA vai autorizar a adoção, eles vão ajuizar uma ação de adoção lá no Fórum da Santa Maria, ok? Vão passar por um estágio de convivência de 30 dias, ok?
O juiz da Santa Maria vai dar uma sentença favorável à adoção, ok? A SEJA vai ser comunicada, vai emitir esse certificado de conformidade. O cartório lá de Santa Maria vai fazer uma nova certidão de nascimento para essa criança e a Polícia Federal vai fazer novo passaporte, ok? E com essa certidão de nascimento, esse casal de alemães vai lá no consulado alemão e vai registrar essa criança como sendo filha deles. A Alemanha tem o princípio do ius sanguíneos. Ius sanguíneo que significa que filhos de alemães são alemães natos, tá bom? E aí eu falo filho, não é filho só sanguíneo, não, tá? É filho adotado também. Então, os filhos adotados e filhos biológicos, eles têm o mesmo direito lá na Alemanha, tá? Então, essa criança, quando ela for registrada lá no consulado da Alemanha, ela passa a ser alemã nata. E ela vai receber um novo passaporte. Agora, um passaporte alemão. Então, essa criança vai ter dupla nacionalidade originária. Ela vai ser tanto brasileira, porque nasceu no Brasil, e alemã, porque ela é filha de alemães. Tá bom? Essa criança vai ser alemã nata. Beleza? Após isso, nós temos uma verificação. As ACAFs, a ACAF lá da Alemanha e a ACAF do Brasil, elas sempre vão ficar em comunicação para saber como está a adaptação dessa criança no exterior. Ok? Então, esse é o procedimento. É um procedimento extremamente mais facilitado. E aí nós entramos nos motivos para essa facilitação. Esses dados são os dados do Cadastro Nacional de Adoção, eles não estão atualizados no mês de hoje, em 2020, mas foram as últimas informações que eu consegui, tá? Acho que elas são de 2018. Em 2018, nós tínhamos 7.673 crianças para adoção, tá bom? E 39 mil casais ou pessoas habilitadas para adoção. Então, você deveria achar, então, que se eu tenho 39 mil pais habilitados e eu tenho 7 mil crianças para adoção, não era para nós termos nenhuma criança para adoção. Não é assim? Porque se você for diminuir aqui 7 mil menos 39, dá ainda que sobra 32 mil pais. Mas aí nós temos um problema. O que os pais querem não é o que nós temos para adoção, tá? Os pais querem crianças com menos de 5 anos. Nós temos crianças com mais de 5 anos, ok? Nós temos crianças negras, nós temos crianças pardas, nós temos meninos, os pais normalmente preferem meninas. Nós temos irmãos, nós temos crianças com problema de saúde. E quem adota não quer. Bom? Na maioria das vezes. Então, essa conta nunca vai fechar. Ao contrário do estrangeiro, que não se importa se a criança é parda, se a criança é negra. Não se importa se a criança tem mais ou menos de 5 anos. Não importa se é menino ou menina. E não importa se tem irmãos, ok? Ao contrário do brasileiro. Aqui no Brasil, nós temos ainda assim um preconceito muito grande com a adoção. A adoção não é vista como algo legal, sabe? Legal no sentido de bacana, não é? A adoção ainda é muito marginalizada, as crianças adotadas são muito marginalizadas, sofrem muito bullying. E nós temos essa ideia, não, se eu for adotar alguém, eu quero adotar alguém que seja parecido comigo. Então, se eu sou branca, eu quero adotar uma criança branca, para que ela não sofra depois esse estigma de criança adotada, tá? E as pessoas acham também que a adoção é uma coisa de rico.
Eu falo isso porque eu tenho um cliente, que antes de cliente ele é meu amigo, e ele estava na fila de adoção e conseguiu adotar uma criança. Ele e a esposa já tentavam há anos ter filhos, não conseguiam. E aí, por algum motivo, não deram baixa no nome dele no cadastro de adoção. E um belo dia ligaram para ele: Fulano, olha, temos aqui uma criança e você é o próximo da fila de adoção. Você tem interesse? Ele, na hora, falou: tenho. Eu não quero nem ver se é branco, se é preto, se tem problema de saúde, se não tem. Ele eu nem quis saber. Como ele era o próximo da filha e o sonho dele era ser pai e a esposa dele ser mãe, então eles nem pestanejaram, queremos, tá bom? E aí eles pegaram a criança, só que a família dele não aceitou. A família falou que adotar era para ricos, eles eram pobres, então que aquilo era um absurdo. E ele morava numa casa, assim, na parte de trás do lote da irmã dele, e a irmã dele falou: se você tem condições de adotar uma criança, uma outra criança, então você tem condições de pagar um aluguel, saia da minha casa. Então ele ainda teve que sair da casa que ele residia, teve que alugar um sobradozinho lá em Sobradinho, que ele morava lá, para poder manter, para poder ter, né, manter aquela adoção que ele tanto queria. Então, a adoção no Brasil é algo muito, muito mal vista, muito ainda criticada. E esse é um dos motivos para o governo brasileiro facilitar a adoção de estrangeiros, porque eles não criam esses entraves que nós brasileiros criamos para as crianças que nós queremos adotar. Então, esse é um dos motivos de nós termos, então, essa facilitação da adoção internacional. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida com relação à adoção internacional? Então, nós temos esses dois procedimentos: o procedimento de brasileiros que queiram adotar uma criança no exterior e estrangeiros que queiram adotar uma criança no Brasil. Ok? Então, é muito mais difícil para o brasileiro adotar uma criança no exterior do que um estrangeiro adotar uma criança no Brasil, tá bom? E é muito caro para um brasileiro adotar uma criança no exterior, ok? É muito caro. O que já não é aqui no Brasil, porque essa adoção pode ser apoiada, inclusive, pela Defensoria Pública. Então, esse casal que vem adotar, ele pode, inclusive, se valer da Defensoria Pública e não precisar pagar um advogado. Dúvidas com relação à adoção? Então, a nossa matéria da prova acaba aqui, do primeiro bimestre. Semana que vem eu vou fazer uma revisão, tá? Uma revisão de todo o conteúdo. E semana que vem também vou colocar um exercício no mesmo esquema que eu coloquei o anterior, um artigo para vocês lerem e duas questões para vocês responderem com base em jurisprudência. Combinado? No mais, é isso. Um beijo para todos, uma boa semana. Nos vemos, então, segunda que vem, às 8 horas. Combinado? Um beijo e tchau. Eliane, meu bolo não esquece, tá? Quando nós voltarmos às aulas, levar um bolo, tá? De milho com requeijão. Não esquece. Tá bom? Tchau para vocês. Tchau, 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 tchau. Leve um cafezinho também, né? Com um cafezinho na segunda-feira, assim, um cafezinho. Até semana que vem. Tchau, tchau.